Salve Maria, tudo bem com vocês? Vamos reiniciar a leitura, agora o vídeo, a leitura número 33 do Catecismo Maior de São Pio X. Antes de iniciar a leitura, vamos fazer juntos uma oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Divino Espírito Santo, iluminai-nos e santificai-nos. Divino Espírito Santo, fonte de ciência, iluminai a minha alma e a minha inteligência. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pois bem, seguiremos nossa leitura ainda sobre os sacramentos, no capítulo 6, sobre a penitência. O sacramento da penitência. Da penitência. Primeiro parágrafo. Da penitência em geral. Que é o sacramento da penitência? A penitência é chamada também confissão. É o sacramento instituído por Jesus Cristo para perdoar os pecados cometidos depois do batismo. Por que se dá a este sacramento o nome de penitência? Dá-se a este sacramento o nome de penitência porque, para obter o perdão dos pecados, é necessário detestá-los com arrependimento, e porque quem cometeu uma falta deve sujeitar-se à pena que o sacerdote impõe. Por que este sacramento se chama também confissão? Chama-se este sacramento também confissão porque, para alcançar o perdão dos pecados, não basta detestá-los, mas é necessário acusar-se deles ao sacerdote, isto é, confessá-los. Quando Jesus Cristo instituiu o sacramento da penitência, Jesus Cristo instituiu o sacramento da penitência no dia da sua ressurreição, quando, depois de entrar no cenáculo, deu solenemente aos seus apóstolos o poder de perdoar os pecados. Como deu Jesus Cristo aos seus apóstolos o poder de perdoar os pecados? Jesus Cristo deu aos seus apóstolos o poder de perdoar os pecados, soprando sobre eles e dizendo: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados, e aqueles a quem os retiverdes, ser-lhes-ão retidos. Qual é a matéria do sacramento da penitência? Distingue-se a matéria do sacramento da penitência em remota e próxima. A matéria remota é constituída pelos pecados cometidos pelo penitente depois do batismo. E a matéria próxima são os atos do próprio penitente, isto é, a contrição, a acusação e a satisfação. Qual é a fórmula do sacramento da penitência? A forma do sacramento da penitência é esta: eu te absolvo dos teus pecados. Quem é o ministro do sacramento da penitência? O ministro do sacramento da penitência é o sacerdote, aprovado pelo bispo para ouvir confissões. Por que o sacerdote deve ser aprovado pelo bispo? O sacerdote deve ser aprovado pelo bispo para ouvir confissões porque, para administrar validamente este sacramento, não basta o poder da ordem, mas é necessário também o poder de jurisdição, isto é, a faculdade de julgar, que deve ser dada pelo bispo. Quantas são as partes do sacramento da penitência? As partes do sacramento da penitência são
a contrição, a confissão e a satisfação da parte do pecador, e a absolvição da parte do sacerdote. Que é a contrição ou dor dos pecados? A contrição ou dor dos pecados é um desgosto da alma pelo qual se detestam os pecados cometidos e pelo qual o pecador se propõe não os tornar a cometer no futuro. Que quer dizer esta palavra contrição? A palavra contrição quer dizer fratura ou despedaçamento, como quando uma pedra é esmagada e reduzida a pó. Por que se dá o nome de contrição à dor dos pecados? Dá-se o nome de contrição à dor dos pecados para significar que o coração duro do pecador, de certo modo, se despedaça pela dor de ter ofendido a Deus. Em que consiste a confissão dos pecados? A confissão consiste na acusação distinta dos nossos pecados ao confessor, para dele recebermos a absolvição e a penitência. Por que a confissão se chama acusação? Chama-se a confissão acusação porque não deve ser uma narração indiferente, mas sim uma verdadeira e dolorosa manifestação dos próprios pecados. Que é a satisfação ou penitência? A satisfação ou penitência é a oração ou outra boa obra que o confessor impõe ao pecador em expiação dos seus pecados. Que é a absolvição? A absolvição é a sentença que o sacerdote pronuncia em nome de Jesus Cristo para perdoar os pecados ao pecador. Das partes do sacramento da penitência, qual é a mais necessária? Das partes do sacramento da penitência, a mais necessária é a contrição, porque sem ela nunca se pode obter o perdão dos pecados, e com ela só, quando é perfeita, pode obter-se o perdão, contanto que esteja unida ao desejo, ao menos implícito, de confessar-se. Segundo parágrafo. Dos efeitos e da necessidade do sacramento da penitência e das disposições para bem recebê-lo. Quais são os efeitos do sacramento da penitência? O sacramento da penitência confere a graça santificante, com a qual são perdoados os pecados mortais e também os veniais que se confessaram e de que haja arrependimento. Comuta a pena eterna em temporal, da qual também é perdoada uma parte maior ou menor, conforme as disposições do penitente. Faz reviver o merecimento das boas obras feitas antes de se cometer o pecado mortal. Dá à alma auxílios oportunos para não recair no pecado e restitui a paz à consciência. É o sacramento da penitência necessário a todos para se salvarem? O sacramento da penitência é necessário para se salvarem todos aqueles que depois do batismo cometeram algum pecado mortal. É bom confessar-se com frequência? Confessar-se com frequência é coisa ótima, porque o sacramento da penitência, além de apagar os pecados, dá as graças necessárias para evitá-los no futuro. Tem o sacramento da penitência
a virtude de perdoar todos os pecados, por muitos e grandes que sejam? Sim, o sacramento da penitência tem a virtude de perdoar todos os pecados, por muitos e grandes que sejam, contanto que se receba com as devidas disposições. Quantas coisas são necessárias para fazer uma confissão bem feita? Para se fazer uma boa confissão, são necessárias 5 coisas. Primeira, exame de consciência. Segunda, dor de ter ofendido a Deus. Terceira, propósito de nunca mais pecar. Quarta, acusação dos próprios pecados. Quinta, satisfação ou penitência. Que devemos fazer, antes de tudo, para nos confessarmos bem? Para nos confessarmos bem, devemos, antes de tudo, pedir de todo o coração ao Senhor que nos dê luz para conhecer todos os nossos pecados e força para os detestar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos, encerramos agora mais uma leitura acerca agora da penitência. Salve Maria!